A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome do Senhor Jesus. Então, eu estou vendo aqui, uma publicação aqui do nosso querido irmão Marcelo Oliveira Baruch, e ele deixou o seguinte comentário: aos amados irmãos, a paz de Deus, qual a opinião de vocês sobre esta frase? Eu não obedeço a Deus para ser salvo, eu obedeço a Deus porque sou salvo. Por favor, opine. Então o pessoal está metendo o cacete nele, né? Cícero Cruz Mendes diz que é uma frase de pessoas ignorantes, né? Gideone Fernandes diz que isso é uma frase de calvinistas. O Monazeir Mozaneir Lemos também manifestou contra, né? Célio Pereira também, Henrique Rosa escreveu também contra esta frase, né? Por quê? É um absurdo, né? Estão todos na apostasia. A nossa igreja, minha gente, é o seguinte, o nome é até muito bonito, Congregação Cristã no Brasil, tá? Não é Assembleia de Deus. Nada contra a igreja Assembleia de Deus, eu gosto até muito deles, tá? É que o nome Deus é um nome genérico, ele está em todos os lugares. Está na maçonaria, na macumbaria, né? No espiritismo. Até esse pessoal aí, o Estado Islâmico, está cortando a pessoa do pescoço das pessoas, fazendo isso em nome de Deus, né? E a igreja Deus é Amor também, o nome de Deus. Que Deus? Qual Deus? Entendeu? A maçonaria também tem um Deus lá dentro deles, lá, né? Então Deus é um nome genérico. Os homens mataram, estupraram, queimaram em praça pública. Fizeram isso em nome de Deus. Até o suposto cristianismo do catolicismo romano, durante a Idade Média, passaram 1200 anos matando milhares de pessoas em nome de Deus. Entende? E no nome de Jesus Cristo. Muito embora o Senhor Jesus não mandou matar ninguém, ele acolheu a todos. Entende? Ele é amor, mostrou o seu amor por nós. Então, esses são os absurdos da religiosidade, do fanatismo religioso, entende? Nós somos uma comunidade cristã. E temos uma doutrina também. Alô, vocês aí. Nós temos uma doutrina, né? Que a Bíblia, nós temos o primeiro ponto de doutrina, diz que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. É a Bíblia, não é a boca do homem. Não é o que o homem fala na tribuna. O que o homem fala na tribuna procede de Deus, se confere com o que a Bíblia diz. Se não confere com o que a Bíblia diz, não é de Deus. Porque Deus não se contradiz. Vai ensinar os apóstolos e os profetas de uma maneira, registrarem nos livros da Bíblia o seu pensamento, o seu propósito, a sua vontade. E na boca do ancião vai falar coisa diferente? É impossível. O Espírito de Deus não se contradiz. Para a informação de muitos que não sabem, a Bíblia foi inspirada por Deus. Homens santos de Deus escreveram o que nós lemos na Bíblia. Eles foram inspirados por Deus. Então, o segundo ponto de doutrina diz que Jesus Cristo é parte inerente de Deus. O que eu quero dizer com isso de parte inerente de Deus? Quer dizer o seguinte, que sem Jesus, Deus não existe. Ele não vive sem Jesus. Entende? Presta atenção. O apóstolo João apresenta o Senhor Jesus como o verbo divino. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Entende? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verbo significa palavra. Palavra, expressão, voz, enunciação. Jesus na eternidade não tinha o nome Jesus. A criança que veio do ventre de Maria, recebeu o nome de Jesus porque os anjos disseram a José e Maria que aquela criança seria o salvador da humanidade e ele deveria ter o nome de Jesus. E Cristo é um título. Cristo é um título no grego, no hebraico é Messias. Então é um título. No Velho Testamento, os reis, vários receberam o título de Messias. É um título que Jesus recebeu ao entrar no mundo. Entende? Mas na eternidade ele era o verbo, é descrito como o verbo, a enunciação de Deus, a palavra.
primeiros versos do livro de Gênesis, você lê que Deus falou e as coisas aconteceram. Ele disse, haja luz, e houve luz. Essa voz, essa anunciação que saiu da boca de Deus, é Jesus realizando. Entende? Tudo que foi criado, não foi criado, Deus não fez com as suas mãos, Ele falou e aconteceu. É Jesus. Na eternidade, a palavra realizando. Por isso, o verso 3 do Evangelho de João diz que todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? O Verbo, Jesus. A única coisa que Deus fez com as suas mãos foi o homem, fez do barro. E soprou nele o fôlego de vida. Está lá no capítulo 3 do livro de Gênesis. A única coisa que Deus fez com as mãos foi o homem. A sua imagem e semelhança. Entende? E o apóstolo João diz que esse verbo divino, realizador de todas as coisas, ele se fez homem e habitou entre nós. O verso 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. Então toda a Bíblia, você deve ler com óculos do Senhor Jesus. Tá? Interpretar a Bíblia sempre à luz do ensino do Senhor Jesus. Não fazer diferente. E o que sucede agora, esse povão todo, está contradizendo o ensino do Senhor Jesus. Entende? Por quê? Está contradizendo. Porque há 50, 60 anos, o ministério apostatou das doutrinas da congregação. Eles não creem mais nada disso, do que diz aqui, nos pontos de doutrina. Eles estão pregando coisas diferentes. O terceiro ponto de doutrina é inconfundível, tá? O ministério mexeu no primeiro ponto de doutrina, pervertendo para o primeiro ponto de doutrina, acrescentando a palavra contendo. Com isso eles querem dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Porque assim, 60, 70 anos eles vêm dizendo que a palavra de Deus está na boca deles, não na Bíblia. E me mexer aqui na doutrina por causa disso. Além disso, é para negar a divindade do Senhor Jesus, porque a Bíblia inteirinha dá testemunho da divindade do Senhor Jesus. O segundo ponto de doutrina, eles perverteram. Eles querem dizer que Jesus não é Deus, Jesus está Deus. Que é uma coisa maluca. Porque se Jesus está Deus, o Pai, o Eterno, também está Deus. Amanhã outro pode tomar o seu lugar. O terceiro ponto de doutrina não tem por como mexer, porque diz aqui, que Ele é verdadeiro Deus, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E que nele há duas naturezas, a divina e a humana. Entendeu? Então é isso que a palavra de Deus ensina, mas eles perverteram isso aí. Eles não acreditam em nada disso. O quinto ponto de doutrina, que diz que a salvação só se recebe pela fé, eles perverteram, eles estão ensinando que a salvação você só recebe pela firmeza, pela fidelidade, pelas boas obras, por pertencer à igreja. Então veja, o irmão disse aí, como é que é a frase dele que ele colocou aí para o pessoal responder? Eu não obedeço a Deus para ser salvo, eu obedeço a Deus porque sou salvo. O pessoal está dizendo que isso é uma frase calvinista. Mas é verdade? Será que isso é uma frase calvinista? Pois o Senhor Jesus ensina no Evangelho de João por 20 vezes, presta atenção, 5, 10, 15, 20 vezes, que quem crê em mim tem a vida eterna. Verbo ter presente do indicativo. Não está dizendo que quem crê em mim vai ter a vida eterna, quem sabe tem a vida eterna, vamos ver se vai ter a vida eterna. Eu vou usar um jargão aí que o pessoal usa muito, os anciãos da congregação, na pregação eles falam que você vai ser medido, pesado na balança, né? Não existe esse negócio de ser pesado na balança, né? Se fosse assim, Jesus diria, né? Quem crê em mim e for pesado na balança e passar, tem a vida eterna. Não tem nada disso. Quem crê tem. E ele ainda falou o seguinte, o verso 18 do capítulo 13 de João diz assim, quem nele crê não é julgado. Quem nele crê nem julgado é. Mas quem não crê já está condenado. Vai parar no inferno. Entende? Por que Jesus diz assim, quem nele crê não é julgado? É claro,
Pois o Novo Testamento mostra, o Velho Testamento fala isso, que ele seria castigado, o Messias seria levado à cruz e castigado por nossas culpas, pelos nossos pecados. Então, como é que pode um Deus que é justiça absoluta, é o juiz do universo, castigou as minhas culpas na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e vai cobrar de mim outra vez? Uma mesma dívida cobrada por 2 vezes, cobrou no seu Filho Jesus Cristo e vai cobrar de mim também? Que história é essa? Até nós que somos homens estúpidos, idiotados, grosseiros, brutos, se você comprar um televisor numa loja aí e você não pagar essa dívida, o seu nome vai para o Serasa, proteção ao crédito, né? Vai sujar seu nome, não é assim? Mas aí você vai na loja, você paga a sua dívida, paga os juros. Se tiver multa, você paga a multa também, né? Entendeu? Eles são obrigados a tirar o seu nome lá do Serasa, né? E reabilitar o seu crédito. Agora, se eles, dali a 15, 20 dias, cobrarem novamente essa dívida que você já pagou, a mesma dívida cobrada 2 vezes, você pode mover uma ação judicial contra essa loja por danos morais e pedir uma indenização em dinheiro. Você ainda vai pegar uma graninha por causa disso. Está entendendo? Porque isso é ilegal. Se a justiça dos homens protege você a respeito de uma dívida que é cobrada 2 vezes, como é que o Deus que é justiça absoluta vai cobrar uma mesma dívida por 2 vezes? Pagou na cruz do Calvário, cobrou no seu Filho uma vez, na cruz do Calvário, e vai cobrar a segunda vez. E esses versos que passaram aí na tela e que você leu, são 20 versos dizendo que quem crê tem a vida eterna, o verbo ter presente do indicativo. Entendeu? Olha aqui, ó. Eu tenho um inário na minha mão. Não é eu vou ter um inário na minha mão, quem sabe tem um inário. Está aqui, ó, o verbo no presente do indicativo quer dizer uma coisa que acontece no ato e que fica com você. A salvação, pergunta para qualquer professor de português, é desse jeito aí. Quer queiram, quer não queiram. É desse jeito que o Senhor Jesus falou. Se você vai atrás de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, né, para contrapor, contradizer, contestar o ensino de Jesus, você está na idolatria. Você está dando mais autoridade ao que disse um homem, todos eles inspirados por Deus. Entendeu? Mas você não pode usar a palavra de homens inspirados por Deus, usar contra o ensino do próprio Deus que se fez homem. Por quê? Porque o Espírito Santo não fala nada que é fora da vontade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou que ele não falaria de si mesmo. Leia lá no capítulo no Evangelho de João, que está no 16. Diz assim, que ele não falará de si mesmo. Entende? Ele não fala de si mesmo. Ele fala do que é da vontade do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é a palavra, é a expressão de Deus. Está entendendo? Então você não pode usar texto de Tiago e tal, porque Tiago nem apóstolo foi. Esse Tiago da Bíblia aí, ele foi bispo na cidade de Jerusalém. Essa carta, até hoje, ninguém sabe se é de Tiago, se não é, que Tiago, porque naquele tempo tinha muitos Tiagos. E a igreja primitiva não lia o livro de Tiago, essa carta que está aí. Eles só liam as cartas dos apóstolos e que tinha a declaração de quem era o autor dessa carta. Por exemplo, as cartas de Paulo. Todas elas aceitas porque ele declara nos primeiros versos: Paulo, apóstolo, servo de Jesus Cristo, servo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele declara o nome dele. Mas o livro do Apocalipse, que a tradição diz que foi escrita por Paulo, mas o livro do Apocalipse não era lida pela comunidade, nas comunidades primitivas. Por quê?
não tem o nome do autor. Cartas de João, acho que a segunda, a terceira carta, ele não declara o nome dele, por isso não era lida também. Está entendendo? Eles só liam as cartas que tinham a autoria declarada de quem era o autor. Agora, Tiago, por que eles não liam a carta de Tiago? Não liam a carta de Tiago porque tinha muitos Tiagos. Não tinham certeza que ele realmente era o autor dessa carta. Segundo lugar, tem aí uma aparente contradição. Lá fala, né, ele fala lá, fé sem obras é mortas, que é um argumento que vocês usam o tempo todo para contradizer a palavra do Senhor Jesus, que garante com certeza que todos aqueles que creem na palavra dele e confiam nesse sacrifício estão salvos por toda a eternidade. Aí, falar isso aí, vocês logo aí, como está aí nesses comentários todos, a fé sem obras é morte e tal, temos que ser firmes e fiéis, e blá, 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 blá. Esse monte de coisas, entende? Não é nada disso, não tem nada a ver uma coisa com outra. A salvação, Paulo fala, aí tem outro que cita aí o verso de Romanos, capítulo 2, versículos 6 e 7, que Paulo fala da esperança. Então esse versículo está num contexto onde o capítulo 1 fala a depravação do ser humano. O capítulo 2, Paulo está dizendo que os judeus que tinham religião, um sistema religioso, e que se acreditavam que estavam no centro da vontade de Deus, porque eles praticavam a circuncisão, que é o corte da carne do prepúcio do pênis da criança, eles achavam que com isto eles estavam na aliança, e que estavam no centro da vontade de Deus, mas estavam cometendo os mesmos pecados que as criaturas, de uma depravação terrível. O capítulo 3 continua falando com os judeus, só vai falar em termos de fé para a salvação no capítulo 4. E, então veja, não dá para usar esse versinho aí para contestar o ensino do Senhor Jesus. Porque mesmo Paulo, ele está dizendo que a salvação é pela fé, e é aqui e agora. Por exemplo, vou citar lá Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Ele fala lá, porque pela graça sois salvos. Já começa pela palavra graça, que significa que a salvação é um favor imerecido de Deus, que Ele dá. Ninguém merece, mas Ele está dando. Porque pela graça sois salvos. O verbo ser é presente indicativo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. É agora, a salvação é agora. Se você crê nesse sangue para a salvação da sua alma, você está salvo. É o próprio Deus que está dizendo que quem crê tem a vida eterna. Não somente você viu os versos. Eu espero que você reveja esses versos. Você pare e confire na sua Bíblia para ver se eu estou falando a verdade. E tem mais outra coisa, tome posse da vida eterna. Decore esses versos. Tenha eles bem cristalinos na sua mente, para não ser confundido, para que o diabo não tire essa boa semente do seu coração. Como o Senhor Jesus ensinou na parábola do semeador, que o semeador saiu a semear e teve sementes que caíram nas pedras ali, na terra, tal, na superfície da terra, e não brotou porque as aves do céu vieram comer aquela semente. Os espíritos maus não vêm através de homens, vêm a tirar essa semente do seu coração e da sua mente. Então até sugiro, decore. Não somente falou isso por 20 vezes, ele deixou 8 exemplos. No Novo Testamento tem 8 exemplos de pessoas salvas, sem batismo, sem firmeza, sem fidelidade, sem boas obras, sem igreja, sem nada. Pessoas que foram procurá-lo, querendo um milagre na sua vida, e receberam, e depois ele falou, a tua fé te salvou. Muitos interpretam que essa frase, tua fé te salvou, salvou da doença, o que é um absurdo, né? Porque Jesus, ele sabia perfeitamente o significado das palavras. E você pode procurar no Novo Testamento que tem pessoas a quem ele não falou, a tua fé te salvou. Ele disse simplesmente, a tua fé te curou. A pessoa foi curada, mas quanto à salvação, ele não falou nada. Agora,
Temos 8 exemplos no Novo Testamento de pessoas a quem ele falou: a tua fé te salvou. Salvou quando? Que hora? Que dia? Que momento? Não sabemos, porque o Novo Testamento não relata. Mas podemos ter a certeza absoluta que foi no momento em que eles ouviram e viram o Senhor Jesus e acreditaram: é esse o Salvador da humanidade. Entende? Então Paulo fala: porque pela graça sois salvos, verbo salvar no presente indicativo, e diz mais: por meio da fé, quer dizer, através da confiança. Da confiança, não é meia confiança, não. É total confiança. O Senhor Jesus não aceita meia boca. Meia boca, né? Usando a expressão popular, né? Crente meia boca. Tá? Ele falou: seja o vosso dizer sim, 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 não, não. E o que é diferente disso é do maligno. Tá certo? Então você crê, Jesus é Deus? O que ele falou tem que valer, acabou a conversa, não tem mais buchicho, não tem o que discutir. Falou, está falado. Entendeu? Falou, está falado. E Paulo continua dizendo: por meio da fé, isso não vem de vós. O que ele está querendo dizer? Que não vem de você. Não adianta você se esforçar para boas obras, firmeza, fidelidade, e batizar, pode batizar 1000 vezes, pertencer que igreja você quiser pertencer. Não adianta, isso não salva você. O que salva é o seguinte: é a sua confiança naquele sangue derramado. Mais nada, mais nada. Tá? E o verso 9 ele diz assim aí. Ele diz lá, né? Não vem das obras. Ó, veja, não vem das obras. Meu amigo. Não vem das obras. Por quê? É claro, né? Ele mesmo explica. Né? Ele diz lá: para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Agora, eu pergunto para você. Essa menina aí que citou lá Romanos capítulo 2, verso 8 e 9, onde Paulo fala da esperança da vida eterna. Tá certo? Então eu pergunto, será que Paulo, ele também só vivia na esperança? Ele não tinha convicção da sua salvação? Hein? Será? Então ele não tem querido escrever. Tem várias partes onde ele fala claramente, que mostra claramente que ele confiava na sua salvação eterna, né? Então, mas eu vou aqui citar ele. Ele fala lá em Efésios, né, que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele elegeu antes da fundação do mundo. Está lá no livro de Efésios. E nos predestinou. Quer dizer, o que é predestinar? É destinar antes. Ele nos predestinou para entrarmos na sua glória. Está lá no livro de Efésios. Você quer ver? Vamos ver lá. Eu vou abrir aqui Efésios para você ver. Capítulo 1, livro de Efésios. Ele fala lá no versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Presta atenção, ele me elegeu. Esse daqui que está falando com você, ele me elegeu para a glória, para entrar na glória dele antes da fundação do mundo. Essa é a convicção do apóstolo Paulo. Entendeu? Essa era a convicção, por isso ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Ele anotou na carta aos Efésios, isso aí, que ele nos elegeu, ele está se incluindo, ele fala, nós, eles, antes da fundação do mundo. Depois ele fala, no verso 6, que nos predestinou para filhos, para louvor da glória da sua graça. Entende? Não tem conversa mole, essa é a convicção do apóstolo Paulo. Mas vocês aí, o que vocês fazem? Vocês vão atrás do Tiago, do Tiagão, vocês são adoradores do São Tiago, né? E ele vai falando, ó, no Romanos, ó. Romanos ele diz aí: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
É possível que você que esteja vendo esse vídeo, se você não crê no sangue do Senhor Jesus, até nem seja uma coisa que você possa fazer ou não. É porque Deus não te escolheu, né? Então não adianta. Entendeu? Agora, se você tem a capacidade de confiar somente nesse sangue derramado para a salvação da sua alma, então, é um escolhido, diz assim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, novamente está falando, os que dantes conheceu, é a eleição lá do livro de Efésios, nos elegeu antes da fundação do mundo. Aqui em Romanos ele fala, os que dantes conheceu. Dantes conheceu, quer dizer, um conhecimento antecipado. Você sabia que Deus é presciente? O que quer dizer presciente? O que quer dizer presciência de Deus? Quer dizer que Deus sabe todas as coisas, entende? Ele sabia, antes de fundar o mundo, que existiria um dia um irmão chamado Jair Ferreira do Amaral, entende? E que acreditaria naquele sangue derramado na cruz do Calvário. Veja, porque Deus vê as coisas diferentes de você. Se você fosse um átomo do ouro inserido nessa aliança, está vendo? Isso aqui é uma aliança. Se você fosse um átomo do ouro inserido aqui nesta aliança, você olharia para cá e você veria um pouquinho do seu futuro. Você olharia para cá, você veria um pouco do seu passado, porque você é um nada. Mas Deus vê a eternidade, como você está vendo essa aliança, Ele vê tudo de uma vez. Por isso que Paulo está falando que os que dantes conheceu, porque ele olhou e viu. Ele viu Paulo, apóstolo, ele viu Pedro, o pescador, entendeu? Ele me viu também, ele me viu. E viu que atitude, que comportamento que eu faria com aquele presente maravilhoso que ele me deu no sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Entendeu? Por isso Paulo diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Novamente a palavra predestinar, para ser conforme a imagem do Senhor Jesus. Então eu mostrei para vocês lá no ensino do Senhor Jesus, no Evangelho de João, quem crê tem a vida eterna. Pergunto a vocês, Jesus era calvinista? Ele é um seguidor do Calvino? E Paulo, que está falando em eleição, conhecimento antecipado de todas as coisas do próprio Deus, conhecendo aqueles que seriam salvos por toda a eternidade, antes da fundação do mundo, e a esses ele predestinou à vida eterna. Ele era calvinista também? Seguidor do João Calvino? Hein? Que é isso? Também, o verso continua dizendo, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Depois o verso 30 de 8 de Romanos diz, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então é isso, ele elegeu, ele viu o crente antes da fundação do mundo, ele elegeu esses crentes, e ele predestinou esses crentes para viverem na sua glória com ele por toda a eternidade. No tempo certo que esses crentes entraram no mundo, ele os chama, eu entrei no mundo no ano de 1940, e eu conheci a salvação em Jesus Cristo no ano de 1961. Então, eu conheci por quê? Porque eu sou sabidão? Não, é porque ele me chamou. Para ele chamar alguém, não é preciso muito, porque a graça de Deus é irresistível. O homem não consegue resistir à graça de Deus. Ele olhou para mim e pronto. Acabou a conversa. Larguei as coisas do mundo para amar, louvar e glorificar esse Deus maravilhoso que me amou, a ponto de dar a sua vida na cruz do Calvário para o resgate da minha alma. Depois assim, e aos que chamou, a ele justificou. Por isso, aqui no nosso quinto ponto de doutrina, diz que Jesus Cristo foi feito por nós sabedoria, justiça
santificação e redenção. Ele foi feita a minha justiça. Eu não tenho justiça nenhuma para apresentar diante de Deus. Ele foi feita a minha santidade. Eu não tenho santidade alguma para apresentar diante do meu Deus. Tá? A santidade e a justiça que eu tenho para apresentar diante do meu Deus é a dele mesmo. É a que ele realizou na cruz do Calvário para a minha justificação e santificação. Depois diz assim no final do verso 30. E aos que justificou, a esses também glorificou. Depois diz assim, olha, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim aqui, ó, o Jair, quem será contra o Jair? O verso 32 diz assim, ó, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Entendeu? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Vocês aí, nas minhas pregações, muito embora eu não fale nada contra a doutrina da Congregação Cristã no Brasil, antes, pelo contrário, mostro que essas doutrinas são verdadeiras, acreditadas pelo cristianismo ao longo dos séculos, e que elas têm forte fundamentação nas Escrituras Sagradas. Está vendo esse livro aqui? Não é um desodorante, viu? Como você só usa para carregar debaixo do braço, mas não examina o que ela diz. Né? Vocês, então, dizem que eu digo que pode pecar, pode fazer o que quiser, porque já que eu estou salvo eu posso fazer isso. Em absoluto. Né? Deus disciplina o seu filho, os seus filhos. Capítulo 12 ele diz que pai há quem os seus filhos não disciplinem. Né? Entendeu? E que Deus nos trata como a filhos. Leia lá no capítulo 12. Que Deus trata os seus filhos e disciplina se preciso for. Então não tem essa conversa. Se eu quiser obedecer a Deus, beleza, eu vou ser beneficiado. Como lá na proposta, né, no que o nosso querido irmão Marcelo colocou na frase, né? Eu não obedeço a Deus para ser salvo, eu obedeço a Deus porque sou salvo. Se eu sou salvo e obedeço a Deus, quem é o beneficiado disso? Sou eu mesmo. Olha, veja bem, eu estou com 77 anos de idade, sou casado há mais de 40 anos, toda manhã eu vejo a minha esposa, eu dou-lhe um abraço, eu levanto 5 horas da manhã, ela levanta às 9, 10 horas da manhã. Quando eu percebo que ela levantou, eu vou lá, dou-lhe um abraço, eu dou-lhe um cheiro. Sabe aquele cheiro gostoso da mulher que você ama? Eu dou-lhe um cheiro. Eu gosto do cheiro da minha mulher. Entendeu? E digo para ela que eu a amo. E comemoro com ela, olha, mais um dia. Deus vai nos abençoar nesse dia. Entendeu? Toda manhã. Quem é o beneficiado disso daí? É meu vizinho? Hein? É ele? É o jornaleiro? Hein? Não, sou eu. Sou eu que sou o beneficiado disso. Porque ela me trata melhor. Ela retribui de uma maneira melhor. Entende? Ela se sente feliz, realizada, segura. E eu sou recompensado por isso. Quando nós obedecemos a Deus, tá? Somos salvos e fazemos a vontade de Deus, nos colocando no centro da vontade dele, ele nos enche do seu Espírito Santo. Entende? E coisas maravilhosas vão acontecer. Olha aqui, eu vou ler para vocês Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Confira aí na sua Bíblia. Faça favor, não precisa acreditar em mim não. Tem que examinar o que a Bíblia diz. 5:22. Diz assim: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Entende? São os frutos do Espírito Santo. Aqui, confira na sua Bíblia.
Esses frutos, não é, eu estou falando em os frutos, também está errado, é um fruto só. É como se fosse uma laranja com 12 gomos. Entende? 12, não, 9 gomos. Né? São 9 virtudes que vão aparecer na hora da necessidade. Se eu vou ver uma necessidade onde preciso de uma palavra de amor, o Espírito Santo vai me dar. Se é uma palavra, um socorro, uma ajuda, alguma coisa, o Espírito Santo vai me guiar. E eu vou ser abençoado com isso. Onde eu pisar a planta do meu pé, vai se transformar num vale de bênção. Entende? As coisas vão acontecendo. E são coisas maravilhosas e lindas. Por quê? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Ó, e seria assim, ó, esta mão esquerda sou eu, a mão direita é o Espírito Santo. Quando eu deixo que ele domine a minha vida, entendi, e me dirija, vai aqui, vai ali, faz isso, fala aquilo, eu faço aquilo que ele quer, eu sou grandemente abençoado e coisas lindas vão acontecer. Se eu fizer diferente, eu abafar o Espírito Santo, então eu vou ser um crente triste, derrotado, entendeu? Deprimido, depressivo. Você já viu, o nosso meio está cheio de crente deprimido, não é verdade? É isso daí. Não tem o Espírito Santo na sua vida. Não crê no Senhor Jesus. Entende? Tem mais outra coisa também. Você já viu algum ancião expulsar demônio? Eu nunca vi. Tá? Eu vi pelo contrário, o cara expulsou a família que tinha uma filha endemoniada, expulsou do templo e ainda manipulou a mente do povo para desprezar aquela família. Tá? Para não passar nem na calçada dessa família, porque ele disse lá na tribuna, que essa coisa pega, hein? Cuidado, não passa nem na calçada que essa coisa pega. Entende? Quer dizer, esse daí até transferiu a culpa para a ovelha. Uma coisa que ele deveria ir lá e expulsar. Não foi, tá? Entendeu? Isso eu vi muitas vezes, tá? Então, se você realmente é salvo, crente em Jesus Cristo, os demônios vão sair correndo da sua presença, gritando, tá? Porque eles não suportam a presença do Espírito Santo. E se você mandar eles saírem, eles vão pegar a malinha e ir embora. Tem que sair, entendeu? Porque você está falando na autoridade do nome do Senhor Jesus. Mas não para por aí, né? Então, eu pergunto para vocês, Paulo ele era calvinista? Hein? Ele era calvinista? Ele não tinha certeza da salvação dele? É? Sabe o que acontece com vocês? A congregação apostatou das nossas doutrinas originais, tá? Eles não creem mais nada do que diz a nossa doutrina. Entendeu? Eles deveriam mudar os pontos de doutrina e explicar para nós, né? Ó, não acreditamos mais nisso, não acreditamos mais por causa disso, né? Não, mas eles continuam só, apostataram da fé e estão ainda com a cascata enganando o povão. Mas não é nada disso, eles não creem nada disso. Tá? Então vejam, tem outra coisa também, por 3 vezes a palavra de Deus fala que Deus nos selou com o seu Espírito Santo. Tá? Fala em vários lugares. Ó, vou procurar aqui, quer ver? Ó. Era um pouquinho só. Ó, fala aqui do selo do Espírito Santo. Vamos ver aqui, quer ver? Ó, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. O qual também nos selou com o seu Espírito Santo. Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz assim: em quem também de vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então está lá em 2 Coríntios 1:22, Efésios 4:30 e Efésios capítulo 1, verso 13. O que é o selo do Espírito? É uma garantia. A Bíblia fala de selo. Por exemplo, Daniel
foi colocado na cova dos leões. E o rei Nabucodonosor mandou que pusesse o selo na porta. Ninguém podia abrir. E se Daniel pudesse abrir essa porta, tirar esse selo e abrir essa porta e sair para fora, ele teria feito. Porque senão ele seria comido pelos leões. Entendeu? Mas Daniel também não podia tirar o selo. Então a Bíblia trata o selo como uma garantia da salvação. O crente verdadeiro, nascido de Deus, ele tem o selo do Espírito Santo. Entende? Ele tem um selo. Mas ainda, fala de penhor. O penhor do Espírito Santo. O que é o penhor? Vou procurar. Ele fala por 2 vezes. Em penhor do Espírito. Vou procurar e achar aqui, peraí. Penhor do Espírito. 2 Coríntios 1, 22 repete, né? O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 5, diz: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do seu Espírito. Eu pergunto para você, o que é o penhor? O que é o penhor? Penhor é um objeto de valor que você dá em garantia de uma dívida. Por exemplo, você está precisando de um dinheiro, você tem um objeto de valor que vale 15 mil reais, você vai lá na Caixa Econômica Federal aqui em São Paulo e você deixa essa joia lá como garantia de uma dívida. Você quer 5 mil reais, eles vão fazer uma avaliação nessa joia. Se valer 15 mil, eles emprestam 5 mil para vocês. Porque se você não pagar os 5 mil, eles têm a joia como garantia. E eles botam a garantia, essa joia no leilão, e recuperam o dinheiro deles. Não precisava disso, tá? A palavra de Deus devia bastar. Mas como vocês são crentes incrédulos e vacilões, Ele nos deu o seu Espírito Santo como penhor, como garantia de que Ele vai cumprir a sua palavra. E não parou aí, não. Tem mais. Ele, inclusive, jurou por si mesmo. Está lá em Hebreus 6,13, diz assim, para sabermos que vamos receber a nossa salvação. Como ele não tinha por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Entendeu? Está lá em Hebreus capítulo 6, verso 13, diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Ora, aqui está falando de Abraão, não é verdade? Mas nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos da promessa que Deus fez a Abraão. Entendeu? Em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, Paulo escreveu: e se sois de Cristo, vós então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Entendeu? Que promessa? A promessa que ele fez para Abraão lá no Velho Testamento. Está entendendo? Então isso aí é porque vocês foram mentalizados, sabe? Foi feita manipulação da vossa mente por homens que não acreditam mais na divindade do Senhor Jesus. E a prova está, inclusive, que eles perverteram os pontos de doutrina. E você veja, nas pregações desses homens, eles não falam de Jesus Cristo. E eles não falam na segurança de salvação. Eles não falam que o Senhor Jesus fala que quem crê tem a vida eterna e ensina as pessoas dessa maneira. Não, eles ensinam a pessoa o evangelho condicional.
misturando versos lá do livro de Mateus, Marcos e Lucas, do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que é um evangelho condicional direcionado aos judeus, quando Jesus veio no ministério debaixo da dispensação da lei. Jesus veio para cumprir a lei, com uma pregação direcionada aos judeus. E a salvação para os judeus era, na dispensação da lei, por meio de obras. Para a sua vida eterna, a salvação, havia sempre alguma coisa para ser executada. Mas o Evangelho da Graça é diferente. O Evangelho da Graça está descrito, que é o da igreja, está descrito no Evangelho de João, que é pela fé. Isso aí é porque mudou a dispensação. Tem um vídeo aí, que é esse que está em cima, aí, o título dele, né? Onde eu explico as dispensações de Deus. O que é a dispensação de Deus? É a maneira como Deus trata o homem, né? São 7 as dispensações. A primeira dispensação é da inocência. Entende? Por exemplo, Adão não sabia nada. Ele era inocente. Deus conversava com ele todos os dias. Então, nesse momento, Adão e Eva estavam representando toda a humanidade. E Deus falava, tratava dessa maneira, olho no olho. Mas Adão pecou e foi expulso. E mudou a dispensação. Mudou o que? A maneira de Deus se relacionar com a humanidade. Então, a humanidade, que era representada por Adão, Eva e seus descendentes, eram governados por sua consciência, porque eles agora sabiam escolher entre o bem e o mal. Depois Deus chama, começa, é um processo isso. Entende? Deus chama Abraão e faz promessas na vida de Abraão e na sua descendência também. Fala muitas vezes que na sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então mudou a dispensação. Quer dizer, mudou a maneira de Deus se relacionar com a humanidade. Antes não havia relacionamento nenhum, agora não. Ele escolhe um homem e a sua descendência para se relacionar com eles. E o restante da humanidade? Não sabemos. Entende? Então mudou a dispensação. Então aí apareceu a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, depois a de Abraão, a abraâmica, depois veio o governo humano, que o povo de Israel já não quis mais ser governado por Deus, pelos profetas. Eles queriam um rei como as demais nações, um homem que governasse sobre eles. E aí veio Saul, Davi e seus filhos, né? Entende? E aí foram lá para o Egito. Na volta, no Monte Horebe, Deus deu os 10 mandamentos. E a lei, né? A lei e as ordenanças, né? Então mudou a dispensação. Agora eles tinham uma lei e ordenanças para viverem dentro da lei e da ordenança. Foi nessa dispensação que Jesus Cristo veio ao mundo. E ele veio para estabelecer o milênio, onde ele reinaria a partir de Jerusalém sobre toda a humanidade, cumprindo as promessas feitas a Abraão. E os judeus o rejeitaram, não quiseram, foi crucificado. Isso não é um acidente, isso não aconteceu alheia à vontade de Deus. Isso aconteceu dentro do projeto de Deus para salvar a humanidade. Com isso, abriu-se um hiato e iniciou-se a dispensação da graça. Com o Pentecoste veio o Espírito Santo e homens de Deus foram levantados para estabelecer a igreja. Então nós temos aí o Novo Testamento, escrito, todo ele escrito debaixo da inspiração do Espírito Santo. Tá? Então essa é a dispensação da graça, que está para terminar por estes dias. Estamos nos dias do aparecimento do Anticristo, que é o diabo, é um imitador, vai estabelecer um governo mundial. Tá? E vai, como fala na profecia de Daniel, as 70 semanas de Daniel, capítulo 9 de Daniel, diz lá, acho que é o verso 27, fala que o Anticristo vai estabelecer uma aliança por 7 anos, uma aliança com muitos, tá? Mas na metade da semana ele vai quebrar essa aliança e vai reunir as nações árabes
e virão todos contra Israel para acabar com Israel. Então, no finalzinho, quando Israel estiver quase esgotado, na iminência de desaparecer, como nação na face dessa terra, o Senhor Jesus virá. Vai derrotar o anticristo e vai estabelecer um milênio, que é a última dispensação. Serão 1000 anos com o Senhor Jesus reinando na face dessa terra. E a igreja, o que vai acontecer com ela? Ora, no meio, no início ou na metade, em algum momento seremos arrebatados e vamos entrar na glória do Senhor. E primeiro haverá o julgamento das obras do cristão. É o tribunal de Cristo, que está descrito por 2 vezes no Novo Testamento. Está escrito em Romanos, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Está escrito em 2 Coríntios 5:10. Porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Então aqui é o julgamento do crente, salvo por toda a eternidade, na glória. Lá, o mérito desse tribunal não é condenação ou salvação. Lá são salvos. O que vai ser julgado é o que nós fizemos aqui de bom ou de ruim. Aquilo que for agradável a Deus bom, receberá recompensa, são as coroas de glória, de justiça, coroa de glória, de justiça, as coroas, né? E também prêmios, galardões, recompensas por aquilo que tenhamos feito de agradável a Deus na face dessa terra. Mas também aquilo que nós fizemos mal, que não agradou a Deus, nós vamos ser disciplinados. De que maneira? Eu não sei. Paulo fala que haverá detrimento, sofrerá detrimento. Está lá no capítulo 3 de 1 Coríntios. Se a obra de alguém permanecer, esse receberá galardão. 1 Coríntios capítulo 3. Agora, porque se for obra de ouro, palha, feno, o fogo provará a obra de cada um. Se for ouro, prata, vai receber galardão, recompensa, prêmio, reconhecimento. Agora, se for feno, palha, vai ser queimado. Esse daí vai sofrer detrimento. Quer dizer, vai sofrer prejuízo. Mas não fala que vai ser condenado, que vai para o inferno, nada disso. Não está escrito isso, né? Lá também, em Romanos capítulo capítulo 14, verso 10, diz: mas tu por que julgas teu irmão? Ou tu também por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, esse tribunal será na glória. Enquanto a terra estiver aqui, na grande tribulação, debaixo do domínio do anticristo, os crentes salvos estarão no céu, na glória. Primeiro, o tribunal de Cristo. Fim do tribunal de Cristo, seguir-se-á as bodas do Cordeiro. Aí é só festa, alegria e contentamento. Tá certo? No final desses 7 anos, nós voltaremos com Cristo para reinar com Ele por 1000 anos. Tá bom? Então, é isso daí. Não tem conversa mole, não, minha gente, não. Isso que vocês estão acreditando aí é apostasia. Vocês não acreditam na divindade do Senhor Jesus e nem no que a Bíblia fala. Tá bom? É só isso. Não tem outra, tá? Eu vou editar esse vídeo, né? Eu vou colocar todos os versos que mostram essas coisas que eu falei, para vocês saberem que eu não estou falando à toa. Eu estou falando aquilo que é da nossa doutrina e também o que a Bíblia diz. Eu vou editar esse vídeo, vou colocar todos os versos que estão aí as minhas afirmações, tá certo? E agora eu peço a vocês, tá bom? Me ajudem aí. Vamos divulgar os meus vídeos no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google+. E se inscrevam no meu canal de YouTube, tá bom? E divulguem meus vídeos, tá bom? Vamos trabalhar
para a salvação das almas dos nossos queridos irmãos e irmãs. Tem muita gente especial no nosso meio, viu? Gente boa mesmo, tá bom? Vamos trabalhar para a salvação destas almas. São pessoas maravilhosas. E, ó, veja, se nesse nosso esforço, né, conquistar uma alma sequer, né, umazinha, tá bom? Os anjos vão cantar louvores no céu e nós seremos grandemente abençoados. Olha, um beijo nos vossos corações e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome de quem, hein? Olha para mim, de quem? É do Senhor Jesus, né? Autor e consumador da nossa fé.